Nacional não passou no último teste antes da estreia na Libertadores da América. O estreante Anderson errou até pênalti e o Inter não foi além de um empate contra o Cruzeiro em Gravataí. Inter em campo para o último teste titular antes da Libertadores. O Muriel levou a sério essa história e testou o coração do torcedor ao tentar esse drible. A gente nunca sabe quando vai receber a oportunidade. Fico feliz aí de conseguir fazer 2 jogos seguidos e poder ajudar o nosso time ali. Na avaliação dos chutes, estava tudo bem. Muitas finalizações com perigo. Nas cobranças de falta, o Inter chegou perto de marcar com Vitinho e com D'Alessandro. Por outro lado, o sistema defensivo deixou a desejar. O Cruzeiro aproveitou e agitou a partida. No segundo tempo, o Inter melhorou e foi a vez do goleiro Bruno ser testado. Também era hora de ver como está o meia Anderson, que estreou com a camisa colorada entrando no lugar de Newton. E enquanto o Inter atacava em busca da vitória, o árbitro entendeu que houve toque de mão do zagueiro Carlão, pênalti marcado e cartão vermelho. Na fase de grupos da Libertadores não há decisão por pênaltis. O Anderson agradece, porque nesse teste Bruno levou a melhor. O 0 a 0 aqui em Gravataí não era bem o que a torcida esperava. E a gente vai ter que ouvir o que o Diego Aguirre tem a dizer. Será que ele aprovou a atuação do time? Siento que o time está melhorando e é verdade que não tivemos o triunfo, mas faz parte de processo que estamos viviendo. Pues, eu sei que Inter tem jogadores de muita qualidade, que nos momentos difíciles van a aparecer. Eu tenho que tirar as conclusões dia a dia e ir jogo a jogo. Agora sábado e depois já para esse começo tão importante que temos na frente. Sósia do Dom Vitor Corleone, Diego Aguirre, mas o importante é que o Nacional, não pelo resultado, né? Mas é porque a gente está vendo a estreia chegando, é agora terça-feira. E os problemas se repetem. E é preocupante o que a gente viu, os né? Os problemas se repetem pelo seguinte, o Inter continua tendo uma interessante movimentação ofensiva, especialmente com o Vitinho, muito com o veloz, Sacha, né? Muito bom, muito legal. Mas só que é só isso. É uma organização tática. Aí é que tá. É pela característica dos jogadores. Porque esse jogador é individual. E nenhuma eficiência. Porque esse jogador não conclui. O Inter não conclui e o Internacional não tem capacidade de coesão no meio-campo, porque esses jogadores não fazem parte de um processo bem assentado. Não trabalham bem a bola. E aí o que acontece? O Diego Aguirre não conseguiu fazer isso mudar no time do Inter. Gente, outra coisa. E aí a favor do Diego Aguirre. O Diego Aguirre também não tem culpa de o Newton estar jogando tão mal como está jogando. Impressionante. Tá bem, mas tem que tirar do time então. Abre o meio-campo com um jogador diferente. E outra... Aliás, o Nico Freitas, que é o volante indicado por ele, está chegando hoje aí, deve ser apresentado. Mais uma, o senhor Nilmar não está jogando nada. De novo foi mal. Não, mas melhorou ontem. Não tá jogando Ele nada. melhorou ontem. Ele melhorou, mas longe mesmo não é suficiente. O Anderson, embora tenha errado o pênalti, o Anderson entrou bem e inevitavelmente ele vai ser titular do Internacional. A questão é, quem tirar? Eu acho que tu tem que abrir o meio-campo com outro jogador de marcação que não seja o Newton e tem que tirar neste momento o Nilmar do time para que joguem o Sacha e o Vitinho. Então, sabe que essa entrada do Anderson meio que no carteiraço, assim, mas tem que chegar aos pouquinhos. Só que é o seguinte. Como assim? O cara custou uma fortuna, tem que jogar, rapaz. Isso tu mesmo disse que não significa nada, né, Mas pro grupo do Inter, sim. O Anderson mas o grupo do Inter é qualificado. O Anderson me mostrou ontem que vai agregar qualidade. Não é possível. Tu tenha visto em 15 minutos. Só um pouquinho, só tem um detalhe crucial em relação à entrada do Anderson. O Internacional ficou mais veloz. Melhorou. Outra coisa, deixa eu falar uma coisa pra você assim, ó. E sabe quem é que eu tiraria hoje do time, o Baldassi? Nilmar? Não. O Nilmar melhorou. O Nilmar vai jogar. Tem uma outra coisa. Eu acho que é pouco tempo ainda, tá? O Inter é pouco tempo para a evolução do time do Inter. Tá, mas não evoluiu nada. Os problemas se repetiram. Tira o D'Alessandro. Infelizmente. Não, eu não estou falando isso. Sabe quem é que eu tiraria hoje do time? Newton? Eu estou mudando. Não. Um cara que não está jogando nada faz muito Arangues. tempo.
Pode ser. Mas não está jogando nada. Mas é que eu faz acho muito que ele tá tempo. prejudicado. Tá bem, mas aqui, ó, é que tem 4 jogadores deste meio-campo do Inter, 4 jogadores do meio-campo, que eles têm funções que para mim são essenciais. Tu tem os 2 da velocidade, que é o Sacha e o Vitinho, que eu acho que não dá para tirar, e tu tem os 2 box to box. Os 2 de grande movimentação e capacidade do serrote, que é o Arangues e o Anderson. Resta saber se o Anderson ainda faz isso, né? Mas ele olha. Entrou bem. Ontem, não, mas ele entrou do meio pra frente. mas ele fez Vai jogar fácil nesse Eu time. acho que esses 4 têm que jogar. Esses 4, Vitinho, Sacha, Anderson e Arangues têm que jogar. Ontem para mim, o Sacha foi o melhor jogador do primeiro tempo. Sim. E no segundo tempo, o Vitinho era a principal figura quando o Aguirre retirou ele. Errou. Aí eu não gostei. Errou. E outra coisa. Eu acho que retirou para preservar o Vitinho. Daniel, a gente Só está se aqui, for isso. a gente tá aqui dando a nossa opinião. A gente sabe que quem vai sair do time do Inter é o Sacha. É o Sacha. Tá? Porque é mais fácil tirar o E guri. o Sacha foi o melhor do Inter em todos os jogos até agora do Internacional. O Sacha foi o melhor. Tá errado, né? Não, eu assim, ó... É que se tu não tirar o Sacha, tu tira quem? Tu tira o Nilmar? Eu tiraria o Nilmar, que não tá jogando Mas absolutamente nada. o Nilmar, Não, tu o espera Nilmar que ele te também dê não. uma resposta em algum momento. Ainda mais num jogo decisivo. Até quando eu vou esperar? Até a Libertadores, né? É onde interessa. É onde ele tem que jogar. Nilmar tá melhorando. Nilmar deu uma Sul-Americana pro Inter, porque na hora decisiva ele aparece. Não, o Nilmar melhorou ontem. Mas naquela época tinha mais envolvimento. A fragilidade defensiva do Inter é algo que me aí que preocupa, tá, não é de deixa eu falar agora. uma coisa, tá? E outra coisa, o Inter não está sendo um time compactado. O Inter está um não, buraco. É que não é um isso time aí. entrosado ainda. Não é entrosado não, Ribeiro, me desculpa. Ele tem esse buraco no meio de campo porque ele não está organizado. É isso aí. Quando um time... Bom, mas isso aí não é culpa de quem joga, isso é o treinador, Ribeiro. Jogo, tu tem que ver progresso. Claro. Por menor que seja, de jogo a jogo, progresso. E o time evolui. Tu sabe qual é a diferença do Internacional do ano passado? Final do meio, final do ano passado para o Inter dessa largada de ano? A qualidade individual dos jogadores. Velocidade. Porque o Inter, em relação à organização tática, o Inter continua a mesma coisa. Continua mal organizado. Continua a mesma coisa. É verdade. É que mas, o Diego Aguirre ele não definiu o time titular do Internacional. Mas tem que definir, né, Mas aí Ribeiro? outro erro, né? Então chegando Bom, vai definir quando? Chegou agora, né, cara? Bom, mas o cara, chegou agora, ele não né? chegou agora. Ele está aqui desde o final do ano passado. Ele passou 20 dias numa um mês e pré-temporada pouco. conhecendo a característica de todos os jogadores e até agora não definiu o time. Isso aí não, tá? Porque nós falamos aqui... Os jogadores estão chegando a granel? Não, mas nós falamos aqui que o Inter teria tempo, que não teria pré-temporada encurtada, que o Inter ia conseguir chegar na Libertadores. Preparado. Tá aí, ó. Não, Somos aqui, Ribeiro... há 4 dias, 5 dias antes da estreia da Libertadores, sendo um time desajustado. Por mais que os jogadores estejam chegando depois, isso eu reconheço, tu tem que ter um esquema, pelo menos, do que tu vai utilizar. Mas ele não está definido ainda. E eu acho Não, que isso é Ribeiro, ruim, né? Ribeiro, eu concordo contigo de que ainda não há uma definição. O problema é que não se vê algo que começa a definir. Eu não consigo entender o esquema tático do Inter. Eu sinceramente, eu não estou entendendo. Eu acho que o esquema tático, tu não deixa um time com buraco na intermediária. Não, e isso está acontecendo. Esse problema do Inter é Então sabe o que é? Como o igual... Inter tem qualidade do meio para frente, o Internacional avança, vai na condição individual de cada jogador, É isso aí. um fica aqui, o outro fica ali, e quando toma a bola nas costas, velho, é um abraço, um E fica esse era o bravo. Inter do Abel, né? Soluções individuais. O D'Alessandro não é ontem isso. correu, foi comovente. Correu o jogo todo. Tentou de todas as Chegou a formas. falar no intervalo, eu disse, ó, eu tô até fazendo que a gente não gosta muito e tal, mas eu tô tentando, tô recompondo e tal. Porque senão é ele fazer isso, o Vitinho e o Sacha não fazem. Só que não tem Realmente não combinação. O Vitinho e o Sacha não são jogadores de recomposição, são jogadores de velocidade e de jogadas individuais. E os elogios que nós fizemos até agora ao Sacha e ao Vitinho são elogios individuais, não deles dentro de um processo. O Claudio Vic estava machucado ontem. Não, foi Isso eu gostaria de saber, porque ele sobrou do time, eu acho até que ele Segundo o não tava no banco. Gonçalo, sobrou do banco. Segundo o Gonçalo foi aqui, ó, segundo Diego, o Gonçalo foi o opção. lateral é o Claudio Vic, tá? Eu não consigo entender. E O Léo no lateral. o Newton, nesse momento, tem que sair do time titular. Que ele melhore e volte Mas depois. aí quem, Baldasso? Não sei, o Newton não pode. Não, vai ser o novo, né? Nico Freitas. Provavelmente. Não mas sei tá se pra chegando estreia. hoje, né? Mas o Newton, nesse momento, não reúne a menor condição. Aliás, ontem também houve a informação que o Lisandro Lopes, que nós cogitamos aqui, que está na Arábia, né, ou no Catar, no Algarafa, ele não vem, inclusive a direção confirmou, por falta de tempo hábil para registrá-lo com a documentação devida e inscrevê-lo na Libertadores. Surge uma informação do Luiz Carlos Reck que o Rafael Moura não deve ser inscrito na Libertadores. E que já foi, inclusive, avisado. Tá, então o seguinte... Só que a China fez uma proposta para o Rafael Moura que o Inter aceitou e ele recusou. Tá, o detalhe é assim, ó. Você se recorda que eu falei aqui que o Inter estava por contratar um atacante argentino, eu não sabia o nome. Depois eu recebi a informação. O Inter
ele encaminhou a negociação, embora o presidente Vitório Pifrio tenha dito que não, o Internacional encaminhou o negócio, esteve perto de fechar. Faltava a liberação do Rafael Moura. O Inter não iria trazer esse jogador tendo o Rafael Moura no grupo. Sim. Se forçou, né, através de empresários e o próprio Internacional, que o Rafael Moura aceitasse a proposta da China para que o jogador, para que o Lisandro Lopes viesse. Como o Rafael Moura não aceitou, viria uma outra tentativa de tentar encaminhar esse negócio para o Rafael Moura sair de fato. Só que aí não fechou o tempo para inscrever o jogador. Mas o Lisandro Lopes estava praticamente acertado com o Inter. Bom, e está claro que o Rafael Moura não está nos planos. Eu achei que ele serviria pelo menos como alternativa esse ano. Mas tu também não imaginava que ele fosse se apresentar pesado como ele se apresentou. O Rafael Moura, nós ficamos chocados com o Rafael Moura no jogo contra o Novo Hamburgo. Um jogador pesado, sem nenhuma movimentação, aí não tem como acreditar, né? Roberta Gabardo. Sobre a estreia do Anderson Gabriel Alves, ele jogou bem mesmo fora de ritmo, o problema está no técnico, fora Aguirre e Nilmar no banco já. A Michele Duarte, achei desnecessário terem escolhido ele para bater o pênalti, está ainda se adaptando e queimaram ele logo de cara. E o Francisco Nolasco, a equipe melhorou bastante se compararmos com os outros jogos que já fizemos este ano. Anderson entrou muito bem, mas sem ritmo de jogo, Nilmar não desencantou e espero que desencante. Luque tem que entrar em todos os jogos na segunda etapa. O torcedor lembrou aí que o Anderson bateu o pênalti, já a gente vai falar sobre isso. Gonçalo Cirne Lima. Chico, o jornal Marca da Espanha coloca o lateral brasileiro Danilo, lateral direito do Porto, foi revelado pelo Santos, vem sendo convocado pelo Dunga frequentemente para a seleção na mira do Real Madrid. Ele tem contrato com o Porto até 2016, de acordo com as informações da imprensa espanhola, ele não vai renovar o seu vínculo. Se o Real quiser ele agora, no meio do ano, teria que pagar 25 milhões de euros pelo lateral que hoje é titular da seleção. Valeu, Gonçalo. Bota o pênalti aí, que o Anderson acabou cobrando, na verdade é um erro da arbitragem, né, que a gente só foi ver depois, né, porque a primeira impressão até soa, né, parece que bateu no braço. Ô Chico, o árbitro estava longe. Aí é que tá, como estava longe o árbitro? E aí, claro, encoberto, né, com a distância, ele acaba sendo enganado por uma ilusão de ótica. O que foi, bater no peito? Bateu na barriga. Na barriga? Lá. Na barriga. A gente teve a possibilidade de olhar outras câmeras também. E outra coisa, ele não abriu o braço, ele não aumentou o espaço do corpo. Ele foi com os tirou a queima-roupa, né? Claro, e ele foi tentar segurar. E aí, até uma reação normal, né? Aí tem dois erros num só, porque um é consequência do outro. Porque se ele viu o braço, ele tem que expulsar o jogador, porque ele interrompe um gol, né? O problema é que ele não bateu no braço. Não, ele expulsou. Só que aí acaba sendo um erro consequência do outro. Ele marca o pênalti e ainda expulsa o jogador. Deu justiça ao placar. O Inter não podia ganhar essa partida. O justo dessa partida era empate. Agora, Não sei não, Baldasso. Acho que até o Inter poderia boas oportunidades de gol. O goleiro do Cruzeiro foi muito bem, né? Foi muito bem. Agora, assim, ó, reserva do Muriel, né? Me soa estranho, claro que a gente sabe que isso acontece, né? Mas eu falei antes aqui, né? O Anderson, ele tá chegando com status que talvez pelo investimento, né? A gente reconheça e tal, um alto salário, veio do futebol europeu. Mas estão tratando o Anderson como um bibelô, né? Bom, o presidente já escalou ele no carteiraço. O D'Alessandro dá o pênalti para ele bater. O D'Alessandro dá o pênalti para ele bater na estreia. Queria que o D'Alessandro dividisse responsabilidade? Mas não nisso, né? Não na sua especialidade. Peraí, tu tem um batedor oficial. Tu tá um jogador entrou no segundo tempo friando, depois de tanto tempo sem jogar. Neto, eu te faço uma pergunta. O jogo tá 0-0. Tu escalas o Daniel, nós todos somos jornalistas esportivos. Nós nos formamos da mesma forma, nós temos a graduação da mesma forma. Somos jornalistas esportivos. Aí tu escala o Daniel Oliveira para narrar um jogo de futebol. Aí o Daniel, no dia do jogo, chega para mim lá na cabine e fala: Baldasso, hoje narra tu. O que tu vai fazer? Sem te avisar. Não é diferente. São especialidades. Não, o Anderson é batedor de pênalti. Não. A especialidade do Daniel, eu também narro futebol. Mal. Não, tu não narra. Mal. Mas o Anderson bate bem. Eu narro mal. Mas o Anderson do Manchester o Anderson chegou agora, o batedor de pênaltis do Internacional, o D'Alessandro. Isso é outra coisa. Tem que ter comando. Isso foi um desmando. Isso é várzea. O batedor é o D'Alessandro, tem que bater o D'Alessandro. Eu acho varziano isso, gente. Pô, a gente cansa de ver. Lembra no Christian? Que deram pênalti para ele bater porque o filho estava de aniversário, quando o jogo estava empatado lá no Recife. O jogo estava 0-0, gente. Mas ele está chegando agora, vou dar o pênalti. Eu acho que tem um ponto que é crucial, tá? Independente de ser o Anderson ou qualquer um, tu não pode dar um pênalti para um jogador que recém entrou no jogo. É isso. Tá frio. Zico na Copa de 86. Claro. Tu não pode fazer isso. O cara não viveu o clima do jogo ainda, começou a viver o clima do jogo agora e vai bater um pênalti. É isso aí. E méritos pro goleiro, né? E se fosse sendo um excelente cobrador, o Anderson, não poderia ter batido. Time tem que ter o seu batedor de pênalti, seu segundo batedor. Se o primeiro saiu do jogo,